Olá, meus irmãos, graça e paz seja sobre todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Marcos. Hoje vamos falar sobre o capítulo de número 13. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha no vídeo. Se for relevante esse vídeo, esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos, deixe seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre o capítulo de número 13. Esse capítulo, ele tem um tema específico. Esse capítulo fala sobre a escatologia de Jesus. Escatologia é uma palavra derivada de outras duas. A palavra eschaton, que significa fim, logia, estudo. Então, escatologia, estudo do fim. A palavra fim é muito importante nós definirmos em qual contexto nós vamos estudar escatologia. A palavra fim, ela tem dois contextos. Fim pode ser quando alguma coisa acaba, quando alguma coisa termina. Tem, uma conotação negativa, mas o fim pode ser a finalidade também, pode ser o propósito também. Presta atenção aqui, um noivado. Quando ele chega ao fim, ele pode chegar ao fim de duas maneiras. A primeira maneira é que esse noivado, ele chegou ao fim quando os noivos se separaram e cada um foi para sua casa. Terminou o noivado, acabou. Mas esse noivado, ele pode chegar ao fim quando ele atingir a sua finalidade, o seu propósito, quando esses noivos se casarem. E é dessa maneira que nós devemos olhar o estudo da escatologia, o estudo bíblico que Jesus está propondo aqui e que nós temos na Bíblia também. A escatologia de Jesus é aquilo que está escrito aqui em Marcos capítulo 13, Mateus 24 e Lucas 21. Nós vamos hoje fazer o estudo de Marcos capítulo 13. Então vamos nos deter aqui, vou tentar ficar só nesse texto. Dizem que Mateus 24, os estudiosos dizem que ele é mais completo. Na verdade, estava estudando aqui, realmente ele é mais completo. Mas vamos ficar aqui em Marcos capítulo 13. Nós vamos ver nos primeiros versículos os discípulos falando assim: Jesus, olha que templo maravilhoso! E Jesus fala para eles que não ficará pedra sobre pedra ali. Depois eles fazem uma pergunta para Jesus, no versículo de número 4, eu quero ler aqui com vocês. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então os discípulos fazem essa pergunta para Jesus e a partir daí Jesus ele vai começar a falar sobre alguns sinais do fim dos tempos. Nós vamos começar aqui, eu vou meio que ler versículo por versículo com vocês e nós vamos meditar um pouquinho nesses versículos. Mas eu só queria dar um panorama sobre esse capítulo. Esse capítulo começa a falar do fim dos tempos e nós vamos ver no versículo de número 8 que Jesus ele fala: esse é o princípio das dores de parto. O estudo bíblico, quando fala sobre fim dos tempos, quando fala sobre escatologia, ele relaciona, ele compara o fim dos tempos como uma gravidez. Então pensa comigo, uma gravidez ela começa com o princípio das dores, pequenas contrações mais espaçadas, tempos maiores, mas conforme vai chegando o momento do parto, essas dores elas vão aumentando a intensidade e vão diminuindo o tempo. Então começa a ter mais contrações e mais dor até chegar ao parto. A dor sempre é algo ruim, mas dor de parto ela não é algo de todo ruim, porque você tem uma esperança de que algo vai nascer, algo novo virá. Então a comparação que Jesus faz aqui é de um parto. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas no final algo novo vai acontecer, algo novo vai nascer. E o que é esse algo novo que vai nascer no final? É Jesus voltando para buscar a sua igreja, é Jesus voltando para reinar nessa terra, é Jesus
dando início a algo novo que está que sempre foi o propósito de Deus. Então, o estudo do fim é o estudo da finalidade, é o estudo do propósito de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo perfeito. E o pecado desandou tudo, o pecado pôs tudo a perder. Mas quando Jesus voltar, Ele vai restaurar todas as coisas. Então esse é o pano de fundo que nós temos que ter o entendimento quando nós vamos lendo aqui esse capítulo, tá bom? Tem algumas outras promessas, algumas outras coisas que estão acontecendo, que estão descritos em todos os livros da Bíblia, em outros livros que falam sobre profecia, em Apocalipse, mas nós vamos tentar nos deter mais aqui no texto de Marcos, capítulo 13. Então vamos dar início aqui a alguns sinais que precedem, o fim dos tempos. Olha o que Jesus fala aqui, no versículo de número 5. Então Jesus começou-lhes a dizer: tenham cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Nós vemos que no final dos tempos, algo que vai estar operando com mais intensidade. Sempre houve, mas agora no final dos tempos vai ser com mais intensidade. O engano. Jesus falou aqui: cuidado para que ninguém vos engane. E como que nós nos protegemos do engano? Eu já ouvi uma pessoa falando, não lembro agora exatamente quem foi que falou isso, mas quando as pessoas treinam no banco para identificar notas falsas, elas treinam só com notas verdadeiras. E quanto mais ela manuseia o verdadeiro, mais ela vai tendo ali conhecimento daquilo, familiaridade com aquilo. E quanto mais ela conhece o verdadeiro, quando o falso aparecer, ela vai perceber que é falso. Então, como que nós vamos nos proteger do engano? Conhecendo a verdade, mergulhando nas Escrituras, na interpretação, no entendimento correto, no estudo bíblico. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, quanto mais nós nos aproximarmos do certo, mais protegido nós estaremos do engano. Ele fala aqui que virão pessoas dizendo que são Cristos. E depois, lá para o final do capítulo, ele vai repetir isso novamente. Virão falsos cristos e virão falsos profetas. Quem são os falsos cristos? Os falsos cristos, nós temos que entender o que significa a palavra Cristo. Cristo é a palavra grega para ungido. E a palavra hebraica para ungido é Messias. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa, é ungido. Ungido com um propósito. Jesus, o Cristo, ele foi ungido para ser o Salvador. E Jesus, ele é o Cristo. Jesus, ele é o Messias. Mas, infelizmente, muitos vão se fazer como Cristo. O que quer dizer muitos vão se fazer como Cristo? Pessoas que se intitulam ungidos de Deus para dar solução ao problema da humanidade. Você já deve ter ouvido falar de líderes políticos, e isso daí vai aumentar no final dos tempos, e esse é o pano de fundo até para o anticristo, que ele vai vir com uma pauta de melhora de política, de políticas sociais, e vai enganar a muitos. Por quê? Porque essa é a pauta de soluções humanas. Então o falso Cristo é isso. O que são os falsos profetas? São pessoas que manipulam a palavra de uma maneira tão forte, de uma maneira tão assim convincente, que, se possível, Jesus fala depois, enganariam até os eleitos, mas não será possível. Aqueles que forem os eleitos, forem os escolhidos de Deus, não serão enganados, nem pelos falsos profetas e nem pelos falsos cristos. Mas por quê? Porque estão mergulhados na verdade, porque a verdade vai nos vacinar contra o engano. Amém? Então vamos dar sequência aqui. Versículo 7, ele fala aqui,
Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós ouvimos falar de guerras, guerras sempre aconteceram, nós ouvimos falar sobre rumores de guerra, e pior do que a guerra pode ser o rumor de guerra, principalmente nesses tempos de fácil propagação da mensagem, através das redes sociais, da internet. Através de uma mensagem você pode disseminar rapidamente um rumor de guerra. E o rumor de guerra ele pode ser mais danoso do que a própria guerra, porque ele gera um estado de medo, uma cultura de medo. E o rumor de guerra pode mexer com as pessoas e mobilizar pessoas e manipular pessoas através de fake news, através de informações, de rumores. Então, isso vai acontecer e vai se intensificar, perto do fim dos tempos. Vamos dar sequência aqui. Versículo 8. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são os princípios das dores. Eu queria só voltar lá no versículo 7, que ele fala assim, ouvireis de guerra, rumores de guerra. Aí ele fala, não se assustem, porque os rumores de guerra, o propósito dele é trazer temor e através do medo manipular pessoas. Quando ouvir rumores de guerra, não se assuste. Quando ouvir rumores de guerra, muitos pensam que é o fim. É o fim porque vai ter uma guerra, é o fim. Não, Jesus falou, quando ouvires rumores de guerra e sobre guerras, não é o fim. Aí vamos lá para o versículo 8, ele fala, nação contra nação, reino contra reino, terremotos e fome. Nação contra nação, pensa, Jesus estava num contexto diferente do nosso. As nações não eram divididas como nós dividimos hoje. O entendimento, quando Jesus falou nação, reino, não era o entendimento que nós temos hoje. Quando Jesus fala nação, ele está falando ali de etnias, ele está falando de raças. Então nós vamos ter conflitos no final dos tempos e eles vão se intensificar cada vez mais, conflitos raciais, problemas de racismo. Então nós temos etnias diferentes dentro de países e essas etnias elas vão se opor umas às outras. Agora, quando ele fala reino sobre reino, ele não está falando também como se fosse um país contra outro país. Reino contra reino são os poderes deste mundo. Os reinos podem ser reino financeiro, pode ser um reino político, pode ser um reino de tecnologia, pode ser vários reinos que são influentes, são poderes influentes na sociedade. Quando esses poderes começarem a guerrear, quando as etnias começarem a guerrear de uma maneira intensa, isso vai gerar fome, que é o próximo ponto que fala aqui. E também ele fala sobre terremotos. Terremotos, no original, está como abalos sísmicos. Então pode ser tsunamis, pode ser terremotos na Terra. Isso daí sempre aconteceu, mas vai se intensificar cada vez mais. E Jesus ele fala aqui no versículo 8 que esse é o princípio das dores. Vamos continuar, então, a partir aqui, do versículo 9, nós vamos entrar num outro estágio. Lembra que eu falei no começo? Nós estamos comparando isso com um parto. Então, até aqui, Jesus falou que era o princípio das dores. Agora vai começar a se intensificar um pouquinho mais. Vamos lá, versículo 9. Olha a intensificação aqui. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão,
e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Eu queria chamar a atenção aqui para essa última frase aqui, que fala que todos odiarão vocês. Ele fala aqui que nós seremos odiados por todos. A intensificação da perseguição, a intensificação das dores de parto está maior aqui. Nós estamos chegando num momento de perseguição da igreja, mas eu queria falar para vocês também e fazer um alerta aqui. Aqui não fala, no texto de Marcos 13, mas paralelamente a isso, diz que Jesus ele está edificando a sua igreja. E a igreja que Jesus virá buscar é uma igreja santa, uma igreja gloriosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da palavra. Então, essa é a igreja que vai estar preparada para suportar essa perseguição. Nós seremos odiados de todos. E ele fala aqui, no final, ele fala aqui, seremos odiados de todos por causa do seu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Essa palavra salvo não é salvação pela fé. É salvo de ser morto ali naquele momento. É salvar a sua integridade física. Aquele que permanecer firme. Lá em Mateus ele fala que por causa dessa perseguição muitos irão se escandalizar. As pessoas que não creem no evangelho do reino, as pessoas que creem no evangelho, num outro evangelho, num evangelho triunfalista, quando começarem a passar por perseguição, vão se escandalizar. Lá em Mateus 24 diz que eles vão se apostatar da fé. Eles não vão querer ouvir mais a verdade do evangelho. Eles vão se cercar de mestres segundo as suas cobiças. Esses serão os falsos profetas. Esses serão aqueles que o ser humano ele não vai abandonar a religião. Ele vai buscar uma religião que atenda a ele. Mas ele vai se afastar da sã doutrina por causa da perseguição. Vamos ver aqui. Queria chamar a atenção para a questão do versículo 10. A questão do versículo 10, ela fala que o evangelho do reino será pregado antes da vinda de Jesus. Por que a importância? Ele fala, o evangelho do reino será pregado. Será que nós estamos pregando o evangelho do reino? O evangelho do reino ele é uma preparação para a volta de Jesus. Quando esse evangelho estiver sendo pregado de fato, ele vai estar preparando o caminho do Senhor. E qual a ênfase, a maior ênfase do evangelho do reino? É que Jesus virá para reinar. Jesus ele tem uma mensagem do reino que nós podemos falar como se fosse uma moeda, as duas faces da moeda. Quando Jesus veio, ele pregou o evangelho do reino para a salvação. Mas agora, na segunda vinda de Jesus, nós temos que preparar todas as nações com o evangelho do reino. E o evangelho do reino na segunda vinda de Jesus não vai ser usado no contexto para salvar, vai ser usado no contexto para julgar. Jesus, quando ele se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações, segundo o evangelho que eles receberam. Então nós temos que pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas e pregar o evangelho para que o reino de Jesus possa ser estabelecido aqui também. Vamos agora para mais intensificação desse parto, dessas dores de parto. Agora é chamado de a grande tribulação. Versículo 14 diz assim, quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, presta atenção, os que estiverem na Judéia, ele está falando, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas. Aonde? Lá na Judéia, Não está falando sobre você que está fora da Judéia. Ai das que estiverem amamentando naqueles dias. Por quê? Porque é momento de estar fugindo, é momento de estar
né, fugindo, e vai ser difícil para quem estiver grávida, para quem estiver amamentando, fugir nesse momento. Está falando com as pessoas específicas aqui da região da Judéia. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Aparece aqui de novo, ninguém seria salvo, não é de salvação pela fé, está falando ninguém seria salvo, ninguém teria sua vida poupada. Mas, graças a Deus, que por causa dos seus eleitos, Ele abreviou aqueles dias, né? Eleitos aqui, alguns falam que é o povo judeu, mas eleitos aqui não é o povo judeu. Eleitos aqui são todos os que creem no nome de Jesus, são todos os discípulos de Jesus. Por causa dos discípulos de Jesus, o Senhor abreviou os dias da tribulação. Ele abreviou esses dias porque senão ninguém suportaria. Quando ele fala aqui do abominável, da desolação, esse abominável da desolação provavelmente é o anticristo. Ele vai estar aonde ele não deve estar, ele vai profanar algo santo. Então, os estudiosos pensam que ele vai, de repente, aparecer no templo ou na cidade santa, e ele vai fazer algo que seja abominável. Provavelmente ele vai estar, como que eu posso dizer? Ele vai estar invocando adoração a ele. Ele vai estar, não é invocando, ele vai estar impondo a adoração sobre ele. Então nós devemos estar atentos. Quando a ele fala para as pessoas lá da Judéia, quando vocês verem isso, foge. Foge, porque serão tempos difíceis. Então nós entendemos, né, tem estudos sobre isso que diz que nesse período os judeus eles vão se dispersar da região da Judéia para outras regiões do mundo. E aqueles que receberem os judeus, vai entrar naquele contexto de Mateus 25, aqueles que receberem os judeus, eles terão uma posição de destaque no reino de Deus. Não vou entrar em detalhes aqui, mas os judeus eles vão ser espalhados, e a igreja, essa igreja que está sendo edificada, que está cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, vai receber esses judeus, vai pregar o evangelho para eles. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. Ele volta a falar aqui sobre os falsos cristos e os falsos profetas no versículo 21 e 22. E aqui nós estamos no final da grande tribulação. E quando acaba a grande tribulação, né, no final da grande tribulação é que Jesus vai surgir. Aí vai falar da vinda do Filho do Homem. Antes da vinda do Filho do Homem, no final da tribulação, ele fala aqui, versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso é o que está descrito no profeta Joel, no capítulo 2. Ele fala sobre esses sinais, ele fala sobre o derramar do Espírito Santo. E depois, logo na sequência, nós vamos entrar aqui na vinda de Jesus Cristo. Versículo 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Olha o que está escrito em Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda de Jesus será visível, será como um relâmpago que sai do Oriente e vai até ao Ocidente. Muitas pessoas falam que Jesus ele vai voltar como um ladrão, mas ele vai voltar como um ladrão para quem não está esperando, para quem não está vigiando, para quem não é discípulo de Jesus. Eles serão pegos de surpresa, mas aqueles que estão esperando o Senhor vão ver. A Bíblia diz, na verdade, que todo olho verá quando Jesus Cristo voltar. Vai ser algo visível. Versículo 27, para nós encerrarmos essa questão da tribulação e da volta de Jesus.
Versículo 27. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Nós vemos aqui que Jesus ele vai enviar os seus anjos. Quando Jesus voltar, ele vai enviar os seus anjos e eles vão reunir os seus escolhidos. Aqui é o momento, olha só, o momento do nascimento. Nós estamos falando de uma gravidez. Olha o momento do nascimento. Depois de todas as dores de parto, Jesus volta e ele reúne os escolhidos. O que é reunir os escolhidos? É o chamado arrebatamento. Jesus vai reunir os escolhidos. Então aqui é chamado da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para os escolhidos, é para os eleitos. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, receberão corpos novos, corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus. E aqueles que estiverem vivos nesse momento, eles serão transformados num piscar de olhos e nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Será a recepção de boas-vindas dos santos, da igreja do Senhor Jesus, a esse reino que está sendo instaurado. E a vinda do reino é algo bom, porque quando Jesus voltar, a ressurreição dos mortos, a transformação dos nossos corpos, e Jesus vai começar a restaurar todas as coisas na terra. Amém? Vamos agora entrar numa outra parte que Jesus ele fala sobre a preparação. Ele fala sobre a necessidade de vigilância nesse momento, nesse período. Ele fala aqui a partir do versículo 28 sobre a necessidade, ele exorta sobre a necessidade de vigilância e discernimento. Ele fala aqui sobre a parábola da figueira. Olha o que ele fala. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saiba que está próximo às portas. Em verdade lhes digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que ele está querendo dizer aqui? Vocês sabem identificar as fases de crescimento de uma árvore. Vocês sabem analisar isso daí. Como que vocês analisam? Observando. Então, observando os sinais que foram descritos aqui, observando os sinais, vocês vão saber que está perto o fim. Essa é a interpretação literal e que eu creio que seja mais correta. Alguns estudiosos falam que a figueira é Israel, mas não creio que Jesus esteja querendo dizer isso. Ele só falou, assim como vocês sabem analisar o desenvolvimento de uma árvore, através da observação, estejam observando os sinais, estejam atentos, discernimento. Quando vocês verem estas coisas, não passará dessa geração. Que geração? Não era a geração do tempo de Jesus, a geração que ver estes sinais. Em Mateus 24 diz, a geração que ver todos esses sinais não passará dessa geração. Ninguém sabe o dia e a hora, mas nós podemos saber a geração que Jesus vai voltar. Quando nós vermos todos esses sinais ao mesmo tempo acontecendo, nós devemos estar atentos, porque não vai passar dessa geração que ver esses sinais. Aqui, a partir do versículo 32, agora, ele fala também, encerrando, sobre a necessidade de vigilância e de obediência às ordenanças e ao serviço que o Senhor nos delega. Ele fala aqui, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Então ele encerra aqui, dando mais uma exortação de vigilância.
fala para nós estarmos atentos, vigilantes e trabalhando naquilo que o Senhor nos ordenou para fazer. Ele deu uma obra para cada um de nós. Mesmo que pareça que está tardando, nós não podemos nos distrair para não sermos encontrados dormindo pelo dono da casa. Espero ter ajudado vocês. Encerramos aqui, né, o nosso estudo do capítulo 13 e eu quero louvar a Deus pela tua vida, você que ficou aqui até o fim desse capítulo. Se tiver alguma dúvida, deixe uma pergunta aqui e nós vamos responder, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana para você. Até semana que vem, capítulo 14 de Marcos.